Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. E o material de hoje, como vocês já viram pelo título, é Boa Noite Pum Pum. Sim, temos aqui este quadrinho muito famoso, muito aguardado, muito pedido. O pessoal da JBC finalmente trouxe pra gente Boa Noite Pum Pum do Inio Asano. Se você não sabe quem é o Inio Asano, nunca leu nada dele e tá aqui, meu Deus, por que ele é tão famoso? Eu recomendo que você aguarde até o final do vídeo porque eu já fiz resenha de outros materiais dele. Se eu não me engano, 3 materiais vão aparecer no final. Assiste para você ter uma noção. Eles já lançaram aqui Nijigahara Holograph, já saiu Solanin e tem mais um outro que eu não lembro, ele é a Cidade de Luz, que já lançaram. E eu já fiz a resenha desses 3 materiais, então você pode ter uma noção melhor de quem é o Inio Asano. Inclusive, teve um inscrito que veio falar comigo que, poxa, eu tô querendo pegar o Pum Pum também, mas eu tô com medo de ficar triste. E o Inio Asano, ele tem isso, velho. Pra quem leu Solanin, pra quem leu A Cidade da Luz, a pegada dele é pesada. A pegada dele, a mão pesa. Não pesa na questão de violência, ela pesa na questão de depressão, tristeza, de puxar pra baixo. Ele pesa a mão demais nisso. Então eu não sabia, ainda não sei nada sobre a Pum Pum. Confesso que depois de ler eu vou procurar saber mais informações e tal, porque é uma obra meio barril de ser entendida assim. Confesso que li aqui, mas não entendi 100% não, mas isso a gente vai conversar mais pra frente. Então o Inio Asano, ele tem essa pegada. Pra quem não conhece, ele é um mangaka japonês, né, que é famoso por essas obras que eu citei, e Boa Noite Pum Pum, e tem mais uma outra que vai sair agora que eu não lembro o nome. E a galera gosta muito do estilo dele. Gosta porque ele, diferente dos outros mangakas que a gente está acostumado, né, ou pelo menos a maioria estava acostumada, não é aquele negócio de poder, é uma coisa mais pegada. Pé no chão, realidade, problemas da vida pessoal, psico, sexo, drogas, o que tiver que falar, ele vai falar, mas sem exagero, assim. Ele vai falar de sexo, mas não vai ficar falando aquela coisa exagerada, tipo pornografia. Ele vai falar das coisas que a gente sabe que podem acontecer na vida da gente. Boa Noite Pum Pum basicamente é assim, é um garoto, Pum Pum é um garoto normal. Eu não sei se eu falo ou não, eu vou falar essa porra. Esse é o Pum Pum, então esse é um garoto normal. Provavelmente tem alguma metáfora, alguma analogia, alguma linguagem aí, porque falar que aqui isso é um garoto normal não é, a gente sabe. Mas enfim, o garoto normal tem do quinto ano, da quinta série, né? Quinta série, quarto ano. Do quarto ano, então ele tem aí por volta de 8, 9 anos, talvez 10 anos. 10 anos, quinta série, quinto ano, 11, não, ele deve ter uns 9, 10 anos. E aí, um dia uma colega dele de sala se muda e chega uma outra, e quando a garota chega ele se apaixona por ela de imediato. Ele se apaixona tipo, pô, amor da minha vida. E aí a gente vai ter o Inio Asano trabalhando esse relacionamento do Pum Pum com essa garota, que é a Aiko, e com os amigos dele. Porque assim, ele vai tentar representar uma juventude japonesa de 9, 10 anos com algumas coisas que de repente a gente possa traçar paralelos em outros lugares do planeta. Então assim, a maioria das pessoas, não posso dizer todo mundo, mas uma grande parte das pessoas quando tem 9, 10 anos sempre tem um grupinho, ou no colégio, ou no bairro, ou no prédio onde vive, que anda junto direto. A gente forma aquela galerinha com quem a gente anda junto, a gente se identifica, com quem a gente gosta de ficar. Então a gente vê o Pum Pum nessa pegada, né? Com os amiguinhos dele, fazendo uma arte aqui, fazendo uma arte acolá, querendo ver um videozinho pornô. Achei meio prematuro isso. Eu com 9, 10 anos não tava essa pegada de querer ver vídeo e revista pornô, não. Eu tava brincando de boneco ainda mesmo. Eu comecei essa pegada de putaria com uns 11, 12 anos. Talvez eu tenha começado tarde, né? Algumas pessoas realmente começam mais cedo. Mas enfim, 9, 10 anos eles já estão nessa pegada de quero ver vídeo de putaria, ver isso, sacanagem, revista. Lembrando que isso daqui é anos 80. Ele dá a entender. Porque a galera ainda usa muito videocassete, não tem internet, ele não faz nenhuma menção à internet, tecnologia desse tipo, no celular não existe, ele não mostra nada. Então eu vou dizer que isso é anos 80, anos 90 talvez, nos 90 já tinha internet. Então talvez anos 80, talvez um pouco mais. E então eles estão nessa pegada de se descobrir como pessoa, o Pum Pum descobrir o amor, descobrir o próprio corpo. Então tem essa ideia, né, da descoberta da juventude, de como é que a gente enxerga as coisas, né? Quando você é adolescente, quando você é uma criança e você descobre as coisas, como você enxerga. E como você enxerga as coisas quando você é um adulto, né? Porque você acaba contrastando. Poxa,
Será que eu, adulto, quando eu descobri essas coisas, quando eu era criança, fiz dessa forma, pensei desse jeito? O que tem de diferente? Então a gente vê isso. Além desse panorama da infância, né, ele também coloca um trama familiar, um drama familiar, drama familiar. O pai do Pum Pum desempregado, a mãe que sustenta a casa, e um dia o Pum Pum acorda e vai descer para tomar café e a casa tá assim, uma bagunça, né? Tocaram o puteiro na casa dele. E aí o pai, não, olha Pum Pum, um ladrão entrou aqui em casa e revirou tudo. Como é? Você tem que acreditar em mim, um ladrão entrou aqui e revirou tudo. Só que antes já tinham mostrado o pai discutindo com a mãe e o Pum Pum falando de, poxa, será que eles vão parar de brigar algum dia? Eles brigam direto. Então aí você já fica implícito, né? E como você está acompanhando o Pum Pum, você vai acompanhando o raciocínio dele e a compreensão dele. A gente como adulto entende as coisas de uma outra maneira. A gente sabe que rolou uma agressão, tanto que o pai fica ausente por quase 2 meses, porque ele vai responder judicialmente, de repente até preso e a porra. A mãe também fica ausente porque ela fica no hospital, porque teve um traumatismo, não foi um craniano grave, mas ela teve uma pancada, então ela teve que ficar internada e coisas do tipo. E no decorrer disso a gente também vai vendo a relação do pai com o Pum Pum, e a relação da mãe com o Pum Pum, e a relação dele com os dois. É pesado. E Nil Asano, velho, o bagulho é pesado. Você vai ficar triste? Eu acho que sim. Eu ficaria. Não sei. Meu nível de empatia depende muito. Nesse caso aqui eu acho que eu não fiquei não, porque eu tentei manter uma objetividade, mas talvez para algumas pessoas isso pese. A relação da mãe com o Pum Pum, a relação do pai, como eles se relacionam entre si, entre os três, de um para todos e todos para um, de como o pai se comporta com relação à mãe, né? É meio complicado. E as coisas que a mãe fala, porra, a mãe fala umas paradas assim que é pesada, velho. Que não é uma coisa que você gostaria de ouvir. A gente sabe que existe, mas não é algo que você gostaria de ouvir. E aí é que tá a grande putaria, que tá a grande sacada. Então a gente vai acompanhando isso, eles... Aventuras, é quase como... Ó, deixa eu tentar dar exemplos aqui. É uma mistura de Goonies com Jurassic Park, com filme dos anos 70 de psicodelia, cara, usando LSD, é uma coisa assim muito louca, porque é muito louco. Os guris vão achar a porra de um vídeo de putaria e começam a assistir o vídeo e não sabem o que é porra nenhuma, porque eles têm 9, 10 anos, então eles não sabem o que é orgasmo, eles não sabem o que é ejaculação, eles não sabem o que é esperma, não sabem porra nenhuma. Então eles ficam vendo aquilo ali e para eles, na cabeça deles, eles falam, olha que legal, isso aqui parece o raio do Ultraman. Aí eles começam a usar tipo a pose do Ultraman falando raio orgasmo, sacou? Então tem esse lance de ser engraçado também, e eu acho que ele tenta representar bem como é a vida da gente. A vida da gente tem os altos e baixos, então você vai ter momentos onde você vai ter um baixo, o Pum Pum se sente triste, né? Ele tem quase uma depressão pela questão dos pais, ele não consegue ver o lado muito positivo das coisas, ele sempre tenta puxar para o lado negativo, porque é a perspectiva que ele tem. Ele desenvolve o romance dele com a Aiko, e aí a Aiko fala algumas coisas, ele interpreta muito literalmente, então ele fica preocupado, ele começa a cobrar um monte de coisas que um menino de 9, 10 anos não deveria cobrar, tá ligado? É muito louco. É uma obra que você vai reler, você vai comprar, se você gostar desse tipo de obra, né? Uma obra real, mais real possível. Ela é pesada, mas ela também tem seus momentos de leveza, então ela tem altos e baixos, ela é uma obra completa, ela vai te fazer refletir, diferente do Huck, que eu tinha falado que era totalmente superficial, simples, aquela coisa bem divertida para você se distrair. Aqui não, aqui você vai ter o exercício de pensar sobre a obra, sobre o que ela está dizendo, sobre o que ela está mostrando. Então, para quem gosta desse tipo de obra, você vai ler e você vai ter que reler, como aconteceu com Nijigahara Holograph, que você também tem que reler. A Cidade de Luz e Solanin não. Ali a mensagem está mais palpável, você consegue entender o que ele quis dizer. Em Boa Noite Pum Pum você vai ter que reler e tem muitas camadas, então você vai ter que reler para você poder entender a obra completamente. Eu confesso que, né, dado a grossura dessa porra, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó.
formato Big, né? Acho que tá no Extra Big essa porra, porque até os outros Big tá maior. É difícil até de segurar. Vocês veem a diferença entre o Inuyashiki, se bem que é Panini, mas enfim. O que seria um mangá padrão e o Pum Pum. Até pra você segurar o Pum Pum é foda, velho. A mão começa a doer, é muito pesado. São... não sei se tem quantas páginas tem essa porra, JBC não coloca. Dá uma raiva, velho. Eles não colocam quantas páginas tem, pelo menos não aqui visivelmente. Mas eu vou chutar que tem umas 400, quase 500 páginas. Então você vai ler isso daqui, vai demorar. Eu demorei 2 horas para ler. Sim, 2 horas para ler isso daqui. Prestando atenção nos detalhes, nos diálogos, tendo que voltar algumas páginas. A estranheza do Pum Pum no começo, do tipo, porra, é isso mesmo? O Pum Pum é isso aqui, velho? Ele é um pássaro, essa porra? É tipo isso, é tosco mesmo, tá ligado? Isso aqui tá até bonito, bem feito. Durante o quadrinho parece que faz até mais bizarro. Muito louco. Pra quem não sabe, a arte do Inio Asano, ela não é das mais belas, mas ele tem uma coisa que ele faz muito bem, ou os assistentes dele fazem muito bem, que é cenário. Então eles constroem cenários belíssimos, você realmente, fotográficos quase. Você se sente lá no Japão, vendo o fundo, as pessoas transitando, os prédios, então isso é perfeito. Já com relação à fisionomia e às caras, ele tem um estilo próprio. Eu não vou dizer que é feio, ou que é bonito, ou que é bom, ou que é ruim, mas eu vou dizer que ele tem um estilo próprio. Ele geralmente faz isso daqui com os personagens. Todos eles têm uma cara meio de bolacha, meio achatada, com os olhos nessa pegada. Essa daqui, por sinal, é a Aiko. Então, a galera, as pessoas humanas, né, tirando o Pum Pum, que é, sei lá o que ele é, que tá aqui, né? Os outros todos têm essa pegada. Todos. Ele vai colocando assim, bem um estilo próprio. É quase como se todo mundo fosse um macaquinho, essa porra. Então, pelo estilo da Aiko você já vê. Em geral é assim, mas é um negócio que você se habitua. Confesso que quando eu li a primeira vez o Nijigahara, eu achei a arte dele bem estranha. Mas conforme você vai lendo os outros mangás e você continua lendo o mangá, no caso o Nijigahara por si próprio, você começa a se habituar à obra. Então, meus jovens, é isso. Pum Pum é uma obra complexa, que tem muitas subcamadas, ela tem os altos e baixos, não na questão de qualidade, mas na questão de representatividade da vida da gente. Então você vai ter momentos onde você vai estar rindo porque é muito absurdo, porque é estranho, é esdrúxulo, mas ao mesmo tempo você vai ter momentos que você talvez chore porque é muito triste, é profundo, magoa. Então ela é uma obra complexa, ela tem muitas mensagens, muitos subtextos. Tem a questão da inocência também das crianças, né? Porque ele é uma criança, então ele tem alguns aspectos, algumas fantasias de inocência, e você vê níveis diferentes de maturidade dentro das crianças. Então você tem uns amigos dele que são mais maduros. Velho, é uma obra assim completa, é para você realmente desfrutar. Talvez ler com pressa não é indicado, mas eu sinceramente não acho que é interessante você interromper a sua leitura. Eu acho que é interessante você manter o fluxo dela. Se você for pegar para ler, leia tudo de uma vez. Não leia, vou ler 2 capítulos aqui e vou parar. Eu sei que tem gente que faz isso, eu já fiz, mas depende da obra. Essa obra daqui eu não recomendo que você faça a leitura pausada. Pega e lê de uma vez, pelo menos esse primeiro volume. Como já saiu o segundo, e o terceiro e o quarto talvez demore um pouquinho para sair, aí eu recomendo que você dê uma segurada, que aí você lê o segundo, e aí nesse meio tempo, né, que vai sair nas outras edições, você vai lendo. Mas como eu disse, você vai precisar reler, então talvez não seja necessário. Fica a sua escolha. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que a resenha de Pum Pum tenha agradado, tenha sido útil para vocês. Eu vou ficando por aqui, né, um beijo, um queijo para vocês e até a próxima resenha do Nerd Rider. Lembrando que, para quem não sabe, nunca leu nada, não sabe qual é a rima do Asano, vai estar aparecendo os vídeos aqui. E você, assim que eu sumir, os vídeos vão aparecer e você pode assistir nos outros vídeos e de repente descobrir mais um pouquinho sobre ele, beleza?